Cansado, um frio da porra, tendo que gravar depois da conferência. AMD, me ajuda aí, AMD. Faz pouquíssimo tempo que a AMD revelou os seus novos processadores Ryzen 3000 e as GPUs Navi. Nós já temos outra conferência falando novamente de Ryzen e Navi. Mas que tal se a gente falar um pouquinho sobre as novas placas de vídeo da AMD? O que a AMD mostrou durante a conferência? Será que valeu a pena ou foi uma decepção a conferência da AMD? Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Falando aqui especificamente das placas de vídeo, nós tivemos durante a conferência informações de CPUs e de GPUs, mas por ser um evento voltado especificamente para games, o foco ficou mais em cima das GPUs mesmo, que estão mais diretamente ligadas aos games. Para começar, nós tivemos o anúncio de dois modelos de placas de vídeo, duas RX 5700, a 5700 e a 5700 XT. Mas peraí, Robson, isso não é novidade, a AMD já mostrou pra gente a 5700 durante a Computex, e você está certo, ela já mostrou a 5700, ou mais ou menos, ela falou sobre a 5700 e trouxe algumas informações que animaram bastante, como a implementação do RDNA, que seria a nova arquitetura que a AMD iria trabalhar em sucessão ao GCN, o GCN que já está há muito tempo no mercado e que sofreu algumas críticas por trazer limitações aí para a arquitetura e para as placas de vídeo, as GPUs especificamente da AMD. Com o RDNA, a AMD promete inovações, promete um avanço e também vai levar isso para outras plataformas. Entre outras coisas, a AMD mostrou ali no palco que a sua arquitetura e as suas GPUs estarão presentes em diversas plataformas, entre elas o console, o PC, as plataformas de streaming como o Stadia do Google, ou do Google, e também nos smartphones, já que a AMD firmou uma parceria com a Samsung para trabalhar suas tecnologias também no mobile. Mas a gente está aqui para falar de placas de vídeo para desktop, e falando novamente dos modelos RX 5700 e 5700 XT, nós temos uma confirmação dos rumores. A RX 5700 traria ali um desempenho na casa da RTX 2060, então nós teremos um desempenho bem aproximado em alguns cenários, coisa de 10% acima. Tivemos inclusive algumas amostras de desempenho, a AMD mostrou o desempenho da placa em alguns jogos e o desempenho na verdade é bem interessante. Nas especificações, a RX 5700 traz ali 8 GB de memória GDDR6, um clock base de 1465 MHz, passando pelo clock de 1625 MHz no game e 1725 no boost. Então essa é uma das informações que ainda não foi explicada muito bem pela AMD, o que seriam esses 3 degraus de clock. Nós temos ainda acima a RX 5700 XT. A 5700 XT trazia um desempenho na casa da RTX 2070, a gente teria ali um desempenho bem aproximado da 2070. Também tivemos ali a apresentação de alguns comparativos em alguns games, onde as placas acabam sendo bem equilibradas, com uma pequena margem a favor da RX 5700 XT. Entre as especificações, ela traz ali também 8 GB de memória GDDR6, um clock base de 1605 MHz, 1755 MHz no modo game e 1905 MHz no modo boost. Além desses dois modelos, nós teríamos mais uma, mas peraí, você acabou de falar que eram só duas. Sim, são só dois modelos, mas são 3 placas. Uma outra placa seria uma variação da RX 5700 XT, uma edição em comemoração aos 50 anos da AMD. Essa versão, além de trazer um design diferente, em preto e dourado, com uma assinatura ali da Lisa Su, ele também traria um clock base e um boost mais elevado do que o modelo normal, por assim dizer.
Em relação aos designs, nós tivemos uma repetição dos modelos Blower, o que não é nada bem-vindo a essa altura do campeonato, enquanto a Nvidia adotou um Dual Fan nas suas placas de vídeo, abandonando o Blower das Founders Edition das edições anteriores. A AMD mantém o designer Blower. Nós tivemos a promessa no palco de que houve um retrabalho para melhorar esse design da dissipação térmica, mas de fato não se vê muito, pelo menos nas imagens que a gente visualizou ali durante a live stream. A verdade é que o Blower já está bem ultrapassado a essa altura do campeonato, traz um prejuízo de desempenho, como nós já vimos nas RX 400, já vimos nas Vega e já vimos em versões anteriores com as HD 5000, 6000, 7000 e com as R9. Parece que realmente a AMD não aprende e continua trazendo os Blowers nas suas placas de referência, que infelizmente, por enquanto, parecem ser as únicas que terão disponíveis no lançamento. A AMD não falou sobre nenhum modelo de parceira, os modelos de A e Bs, aqueles modelos custom que trazem uma refrigeração mais eficiente e até alguns ajustes em relação aos clocks. Tudo que nós temos agora são os modelos de referência e de gosto bem duvidoso, como o da 5700 XT com essa parte estranha que parece derretida. Mas pelo menos no modelo 5700 o design segue o modelo de referência, por exemplo, da Vega 64, o que é bem agradável, ou pelo menos mais agradável do que a 5700 XT. Além de detalhes e especificações e um pouco sobre o desempenho nos games comparando com as concorrentes, a AMD também falou das suas inovações, o que essas placas vão trazer de diferente. E eu posso citar pelo menos 2 pontos interessantes em relação às naves. Uma das interessantes inovações que a AMD trouxe foi o Radeon Input Lag, então seria uma tecnologia para diminuir o input lag nos games. Ela falou um pouco sobre isso no palco, mas basicamente ela reduziria o input lag, ou seja, o tempo que você demora para ter uma resposta do seu mouse com a imagem, ou aquele tempo de resposta durante a partida que normalmente é compensado pelo aumento do frame rate, né, da quantidade de frames que é jogado na sua tela, para diminuir aqueles frames perdidos que você tem, ou seja, aquele tempo que demora entre você clicar e ter a resposta, ou você ter um movimento na tela. Então a AMD apresentou rapidamente falando sobre isso, e isso na verdade chamou bastante atenção, porque é um recurso que interessa de verdade para jogadores de esportes e para jogadores a nível profissional, a nível mais sério, e que poderia ser resolvido com essa tecnologia da AMD, ou pelo menos ter uma ajuda nesse sentido, e que se daria com uma placa de vídeo com o mesmo desempenho da concorrente, porém com input lag menor. Essa é uma das informações que ainda precisam ser melhor explicadas pela AMD, mas que realmente é bem interessante. Mas por que eu deixei por último a parte mais importante? Você deve estar se perguntando desde a hora que eu apresentei as especificações. Cadê o preço, Robson? Pois é, eu deixei o preço por último porque até aqui parece bem interessante, bem empolgante na verdade, as 5700, apesar de alguns detalhes. Mas quando a gente chega no preço é onde tudo desanda. Nós temos ali uma 5700 na casa dos $379 como preço sugerido, e teremos ali no lançamento uma 5700 XT com $449. Sem falarmos na edição comemorativa dos 50 anos a $499. Claro, nós tivemos algumas informações como o Xbox Game Pass, que vai acabar compensando nesse preço, já que ele vai dar acesso para os jogadores do PC que comprarem as 5700. Mas a verdade é que o preço bruto do hardware é o que não animou muito. Nós temos ali uma 5700 A379 que até tem uma performance competitiva em relação a 2060, mas custa mais caro. Ela não custa o mesmo preço, nem custa mais barato, a ponto de você falar que é uma opção inegável partir para uma 5700. Além disso, apesar das tecnologias que a AMD mostrou no palco ou que podem prometer melhorias ou diferenciais, a verdade é que ela não traz as perfumarias de prateleira como o DLSS e o Ray Tracing, que podem sim ser considerados de prateleira, mas em algum momento ele pode ser utilizado, é algo que está disponível na GPU e um diferencial. Além disso, o TDP mais elevados, nós temos placas com 180 e 225 watts. Mas infelizmente o que a gente tem aqui é uma repetição
do que a Nvidia fez, basicamente. Ela utilizou um preço com o IQQ, o índice que eu quiser, basicamente, colocando em cima das suas inovações. E nós temos aqui uma nova geração sem um salto geracional, por assim dizer. Nós não temos uma placa que, por exemplo, substitui uma RX 5700 em preço, mas traz um desempenho de uma 2070. Não, o que nós temos é uma placa que tem um desempenho de 2070 e tem um preço aproximado de uma 2070. Antes de vocês saírem em defesa da AMD, a questão é que o prejudicado somos nós. Nós não temos uma concorrência, a faixa de preço se mantém na mesma altura e apesar de terem inovações interessantes as GPUs e sim ser positivo a AMD pelo menos ter placas para concorrer nesse segmento, a impressão é essa, que a AMD simplesmente lançou um produto para competir e não para buscar a diferença de mercado que ela tem hoje, onde ela está atrás da Nvidia e que nós estamos basicamente reféns dos preços que o senhor mercado ou as empresas, já que o senhor mercado somos nós que compramos, ou onde as empresas acabam estabelecendo novos patamares de preço. É basicamente o resumo da conferência da AMD nas GPUs. Você ainda acompanha aqui no canal somente sobre os CPUs, falando ali sobre os processadores Ryzen, onde a história curiosamente é diferente, nem parece a apresentação da mesma empresa. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam das naves? Vocês estão empolgados? Vocês conseguiram encontrar em todas essas informações que a AMD passou algo para se empolgar? Vocês acham que o preço está justo? Vocês acham que o preço tem que ser esse mesmo? Que a faixa de desempenho pede esse preço? Eu não tô louco! Ou vocês acham que deveria vir mais barata? Vocês iriam de RTX ou iriam de RX 5700? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!